Escute audiolivro anytime, anywhere. www.audiolivro.com.br. Imagine situações do dia a dia, como no trânsito, no metrô, no ônibus, no parque, na praia, na fila, limpando a casa, praticando exercícios físicos, ou mesmo em outros momentos em que você não conseguiria ler um livro. Vivemos em um mundo que nos ocupa bastante. As pessoas não conseguem ter apenas um tempo, muitas vezes, para se dedicarem às coisas boas da vida, como conhecer um livro. Pensando nisso, nós da audiolivro.com.br trouxemos para você o audiolivro, o livro para se escutar. Um novo conceito de leitura. Curta a cultura de escutar. Ouça, escute o prazer do audiolivro. Acesse o site audiolivro.com.br. Anytime, anywhere. Ler é bom, escutar melhor ainda. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, contém a explicação dos ensinamentos morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Prelúdio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se façam escutar e vibrar de um lado ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Introdução. Objetivo desta obra. Os assuntos contidos nos Evangelhos podem ser divididos em 5 partes: as ações comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja, o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, submete-se a própria incredulidade. É o lugar onde todas as religiões podem se encontrar, a bandeira sob a qual todos podem se proteger, sejam quais forem suas crenças, porque nunca foi motivo para disputas religiosas, sempre e por toda parte, levantadas por questões de dogma. Se o discutissem, as seitas teriam encontrado nele suas próprias condenações, pois a grande maioria está mais ligada à parte mística do que à parte moral que exige a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, esta é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida particular ou pública, o princípio de todas as relações sociais baseadas na mais rigorosa justiça. É, em resumo e acima de tudo, o caminho da felicidade que virá, uma ponta do véu erguido diante da vida futura. Este é o tema exclusivo desta obra. Todo o mundo admira a moral evangélica, falam de sua sublimidade e necessidade. Muitos a divulgam confiados no que ouviram dizer, ou apoiados em alguns ensinamentos bíblicos que se tornaram provérbios populares. Mas poucos a conhecem a fundo, e nem mesmo a compreendem ou sabem deduzir delas consequências. A razão disso está em grande parte na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta, de difícil entendimento para um grande número de pessoas.
A forma alegórica, o mistério que a linguagem encerra fazem com que a maioria das pessoas o leia por desencargo de consciência, por dever, como leem as preces sem as compreender, isto é, sem delas tirar nenhum proveito. Os ensinamentos morais passam despercebidos, espalhados aqui e acolá, em meio a grande quantidade de narrativas. Torna-se assim impossível compreendê-los como um todo e fazê-los objeto de uma leitura ou de meditação em separado. É bem verdade que foram escritos tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno lhes suprime a simplicidade primitiva, que lhes dá ao mesmo tempo o encanto e a autenticidade. O mesmo acontece com os ensinamentos morais isolados, reduzidos às suas mais simples expressões proverbiais. Não são nada mais que lições que perdem uma parte de seu valor e de seu interesse, pela ausência das particularidades e circunstâncias em que foram pronunciadas. Para evitar tais inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, por assim dizer, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações conservamos tudo o que é útil ao desenvolvimento das ideias, tirando apenas as coisas desconhecidas que não se prendem ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi, bem como a divisão em versículos, mas, ao invés de nos determos em uma ordem cronológica sem real utilidade neste caso, os ensinamentos foram agrupados e classificados metodicamente conforme sua natureza, de maneira que possam ser diferenciados tanto quanto possível uns dos outros. A ordem de numeração dos capítulos e dos versículos bíblicos foi mantida para consulta, se for necessário. Foi apenas um trabalho material, que, isolado, teve somente uma utilidade secundária. O essencial foi colocá-lo ao alcance de todos, por meio da explicação das passagens de difícil entendimento, e o desenvolvimento de todas as consequências com o objetivo de aplicação às diferentes circunstâncias da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos dos assuntos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são de difícil entendimento e muitos até parecem absurdos, devido à falta de uma chave para compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que estudaram seriamente, e como também será ainda melhor reconhecido mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Encontram-se em toda parte vestígios dele nas Escrituras, nas crenças e nos escritos, e é por isto que, ao abrir novos horizontes para o futuro, lança uma luz esclarecedora sobre os mistérios do passado. Para completar cada ensinamento, reunimos algumas instruções escolhidas, entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países, por intermédio de diferentes médiuns. Se estas instruções tivessem saído de uma única fonte, poderiam sofrer uma influência pessoal ou do meio, enquanto as diversas origens, de onde vêm, provam que os espíritos dão seus ensinamentos em todos os lugares, e que não há ninguém privilegiado nessa relação. Esta obra é para uso de todos. Qualquer um pode dela extrair os meios de adequar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas, especialmente, encontrarão nela as aplicações que lhes dizem respeito. Graças às comunicações estabelecidas daqui em diante de uma maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, pois cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado a praticá-la, aconselhado por seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e os convidar à prática do Evangelho. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma criação puramente humana, só teria por garantia as luzes dos que a criaram. Acontece que ninguém na Terra poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta.
Se os espíritos que revelaram a doutrina espírita se manifestassem a um único homem, nada lhe garantiria origem, pois seria preciso acreditar na palavra daquele que dissesse ter recebido deles os ensinamentos. Admitindo-se uma perfeita sinceridade, poderia ele convencer perfeitamente as pessoas do seu meio, poderia ter seguidores, mas jamais chegaria a reunir todo o mundo. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Por isso encarregou os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a ninguém o exclusivo privilégio de ouvir suas palavras. Um homem pode ser iludido, pode iludir-se a si mesmo, mas não se pode enganar milhões de pessoas que veem e ouvem a mesma coisa. Isto é uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecer multidões. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos. Acontece que, queimando-se todos os livros, a fonte da doutrina espírita não seria atingida, pois ela não está na terra. Surge de todos os lugares, e qualquer pessoa pode beber nessa fonte. Se faltarem os homens para propagá-la, haverá sempre os espíritos, que alcançam todo o mundo e aos quais ninguém pode atingir. E em vista disso, os próprios espíritos fazem a propagação do espiritismo, com a ajuda de incontáveis médiuns, que surgem de todos os lados. Se houvesse somente um único intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido, e o próprio intérprete, independentemente de qualquer classe a que pertencesse, seria motivo de desconfiança por parte de muitas pessoas. Nem todas as nações o aceitariam, enquanto os espíritos, comunicando-se em todos os lugares, com todas as pessoas, todas as seitas e todos os grupos são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, independe de cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social, pois qualquer um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era preciso que assim fosse para que todos os homens se sentissem convocados à fraternidade. Se não fosse posto sobre um terreno neutro, ele teria alimentado as desavenças ao invés de abrandá-las. Na universalidade dos ensinamentos dos espíritos está a força do espiritismo, e também a causa de sua tão rápida propagação. A voz de um único homem, mesmo com a ajuda da imprensa, levaria séculos para chegar aos ouvidos de todos, mas eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os lugares da Terra, para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los a todos de forma igual, dos mais simples de entendimento aos mais sábios. Ninguém é deixado de lado. É uma vantagem que nenhuma das doutrinas que já apareceram até hoje possui. Resulta que, se o espiritismo é uma verdade, ele não teme a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo, visto que nenhuma destas coisas pode atingir os espíritos. Mas esta não é a única vantagem que resulta desta posição excepcional. O espiritismo tem também uma poderosa garantia contra as divisões que poderiam nascer, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um obstáculo, mas trazem em si mesmas o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, por causa da diferença de conhecimentos que têm, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, pois não é dado a todos penetrar certos mistérios. O que cada um sabe é proporcional à sua purificação, e a maioria dos espíritos não sabe mais do que os homens, aliás, sabe até menos do que alguns deles. Há entre os espíritos, como entre os homens, presunçosos e pseudo-sábios, que creem saber o que não sabem, sistemáticos que tomam suas ideias como verdadeiras, e, enfim, os espíritos de ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, os únicos despojados das ideias e preconceitos terrenos. Sabe-se também que os espíritos mentirosos não têm escrúpulos e se identificam com outros nomes para fazer aceitar suas utopias, ou seja, suas ideias fantasiosas.
É fundamental considerar que para tudo o que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter terão um caráter pessoal sem garantia de autenticidade e devem ser consideradas como opiniões exclusivamente pessoais deste ou daquele espírito e que seria imprudente aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro exame ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos é, sem dúvida, o da razão. Portanto, toda teoria que contrarie o bom senso, a rigorosa lógica e os dados positivos que já possuímos deve ser rejeitada, mesmo que esteja assinada por qualquer nome respeitável. Mas, em muitos casos, este exame ficará incompleto, em virtude da insuficiência de conhecimento de algumas pessoas e da tendência de muitos em considerar sua própria opinião como o único árbitro da verdade. Nesta situação, como procedem os homens que não confiam de forma total neles mesmos? Levam em consideração a opinião da grande maioria, tomando-a como guia. É dessa maneira que devemos proceder em relação ao que dizem os espíritos, já que eles mesmos nos fornecem os meios desse controle. A concordância do ensinamento dos espíritos é, portanto, o melhor de todos os controles, mas ainda é preciso que ocorra em certas condições. A menos segura de todas é quando um único médium pergunta a muitos espíritos sobre algo duvidoso. É evidente que, se ele está sob o domínio de uma obsessão, ou se ele está em sintonia com um espírito mistificador, esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há também uma garantia suficiente na concordância que se pode obter pelos médiuns de um único centro, pois podem estar todos sob a influência de mistificadores. A única garantia séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que exista entre as revelações feitas espontaneamente, servindo-se de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros em diversos lugares. Compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se referem aos princípios básicos da doutrina espírita. A experiência demonstra que quando um princípio novo deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, em diferentes lugares ao mesmo tempo e de uma maneira idêntica, se não pela forma, pelo menos pelo conteúdo. Portanto, se ocorrer a um espírito formular uma teoria personalizada, baseada em suas próprias ideias e longe da verdade, pode-se estar certo de que essa teoria ficará circunscrita e limitada, e cairá diante da unanimidade das instruções vindas de todas as partes e de maneira idêntica, como já demonstraram vários exemplos. É esta unanimidade que fez cair todas as teorias parciais que surgiram na origem do Espiritismo, época em que cada um explicava os fenômenos à sua maneira, antes mesmo que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível. Esta é a base em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o damos por verdadeiro. Não nos colocamos de modo algum como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém: acreditai em tal coisa, pois estamos vos dizendo. Aos nossos próprios olhos, a nossa opinião é apenas uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto sermos tão falíveis quanto qualquer outra pessoa. Não é porque um princípio nos foi ensinado que devemos tomá-lo por verdadeiro, mas sim porque ele teve a aprovação geral. Na posição em que nos encontramos, recebendo as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelos diversos pontos do globo, temos condições de analisar os princípios sobre os quais esta concordância se estabelece. Essa observação é que nos tem guiado até agora e guiará novos campos que o Espiritismo será chamado a explorar. É assim que, ao estudarmos atentamente as comunicações vindas de diversas partes, tanto da França quanto do estrangeiro, reconhecemos, na natureza todo especial das revelações, e quanto se vê em homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade de seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que não tem nada a esperar após a morte,
Não os vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, não tem nada de melhor para fazer do que se matar? Que poderiam lhes dizer para desviá-los disso? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nada além do nada. A conclusão é lógica. Se o nada é o único remédio heróico, mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias do materialismo é, pois, o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem partidários e propagadores dessas ideias assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não é mais permitida e a visão da vida muda. Aquele que crê sabe que a vida se prolonga indefinidamente além túmulo, embora em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente da ideia do suicídio, resultando, em uma palavra, na coragem moral. Além e acima de tudo, o Espiritismo ainda tem uma outra conclusão também positiva, e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo relatar sua posição infeliz e, com os seus relatos, provar que ninguém transgride impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem dar cabo de sua vida. Para os suicidas, mesmo levando-se em conta que o sofrimento é temporário e não eterno, nem por isso deixa de ser terrível, e as consequências que dele resultam dão o que pensar a quem quer que seja, tentando a se suicidar e partir daqui antes da vontade de Deus. Para contrapor-se à ideia do suicídio, o espírita tem vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será muito mais feliz quanto mais confiante e resignado tenha sido na terra. A certeza de que, ao encurtar sua vida, alcançará um resultado completamente oposto daquele que esperava, porque liberta-se de um mal para entrar no outro pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao acreditar que, por se matar, chegará mais rápido ao céu e, além de tudo, o suicídio também é um obstáculo para que ele se reúna às pessoas de sua afeição que esperava reencontrar no outro mundo. Daí a consequência de que o suicídio, dando-lhe apenas decepções, está contra os seus interesses. É por estas razões que o conhecimento da doutrina espírita já conseguiu impedir um grande número de suicídios. Pode-se concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se os resultados da doutrina materialista e da doutrina espírita em relação ao suicídio, percebe-se que a lógica do materialismo conduz ao suicídio, enquanto a do espiritismo o impede, o que é confirmado pela experiência. Instruções dos Espíritos. Bem e mal sofrer. Lacordaire, Havre, 1863. Quando Cristo disse: "Bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus", não se referia àqueles que sofrem em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam ou num trono ou na extrema miséria. Mas poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A pressa é a sustentação para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie sobre uma fé viva na bondade de Deus. Jesus vos disse muitas vezes que não se colocava um fardo pesado sobre os ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tão mais generosa quanto mais difícil tiver sido a aflição. Mas é preciso merecer a recompensa, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica feliz, pois o descanso no acampamento não lhe proporciona a promoção. Sede como militar e não desejeis um descanso que enfraqueceria vosso corpo e entorpeceria vossa alma. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, em que algumas vezes é preciso mais coragem do que num combate sangrento. Pois aquele que se manteria firme diante do inimigo poderá fracassar sob a pressão de um sofrimento moral. O homem não tem recompensa por esse tipo de coragem,
mas Deus lhe reserva coroas em um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superar isso, e quando chegardes a dominar os ataques da impaciência, da raiva ou do desespero, podeis dizer com uma justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode traduzir-se assim: bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o descanso. O mal e o remédio. Santo Agostinho, Paris, 1863. Será a vossa terra um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Não vos avisou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores? Vós que viestes viver aqui, esperai lágrimas sofridas e amarguras, e quanto mais vossas dores forem agudas e profundas, olhai o céu e bendizei ao Senhor por ter querido vos experimentar. Homens, será que apenas reconhecereis o poder de vosso Mestre quando tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias de bem-aventurança e alegria? Será que apenas reconhecereis seu amor quando tiver enfeitado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver devolvido o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau do desprezo e da miséria, estendido no monte de lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por quererdes experimentar bem este vosso servidor. Até quando vossos olhares se fixarão nos horizontes cujo limite é a morte? Quando vossa alma irá querer, enfim, se lançar além dos limites do túmulo? Mas, mesmo se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, o que representaria isso comparado à eterna glória, reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Compreendei agora que as vossas desventuras são as consequências dos vossos males no passado, e elas terão consolação no futuro que Deus vos prepara. Vós que mais sofreis, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando estáveis no espaço, escolhestes vossa prova, pois acreditastes ser suficientemente fortes para suportá-la. Por que lamentar agora? Vós que perdistes a fortuna e a glória, era para enfrentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa e que, se saísseis triunfantes, mesmo que o vosso corpo fosse jogado no monte de lixo, quando de sua morte deixaria escapar uma alma brilhante, alva, purificada pela expiação e pelo sofrimento. Que remédio receitar aos que são atacados por obsessões cruéis e males dolorosos? Um só é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se no extremo dos vossos mais cruéis sofrimentos, vossa voz canta ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com sua mão, vos mostrará o sinal da salvação e o lugar que vos devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não pergunteis qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pela certeza da fé, e aquele que duvida um segundo de sua eficiência é punido na hora, pois experimenta no mesmo instante as angústias dolorosas da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé removem-se montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tem a fé como base será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos de maior dor serão para ele as primeiras notas da alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal modo do seu corpo que, enquanto este estiver morrendo, ele planará nas regiões celestes, cantando com os anjos
os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e os que choram. Que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. A felicidade não é deste mundo. François-Nicolas Madeleine, Cardeal Mornot, Paris, 1863. Não sou feliz. A felicidade não existe para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus queridos filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade deste ensinamento do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições suficientes para a felicidade. Digo-vos mais, nem mesmo juntas essas três condições tão desejadas o são, uma vez que se escutam constantemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem-se amargamente da condição de suas existências. Por isso, é difícil entender como é que as classes trabalhadoras e ativas invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Aqui na Terra, qualquer que seja a posição da criatura, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções. Devido a isso, é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Sendo assim, aqueles que pregam que a Terra é a única morada do homem, que somente nela, e numa única existência, lhes é permitido alcançar o mais alto grau da felicidade que a vida lhes possa proporcionar, iludem-se e enganam aqueles que os escutam. Está demonstrado pela experiência dos séculos que este globo, só em raríssimas ocasiões, oferece as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. No sentido geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, uma ilusão, na busca da qual gerações se lançam sucessivamente, sem poder jamais alcançá-la, pois se o homem sábio é uma raridade na Terra, o homem totalmente feliz não se encontra nunca. Aquilo em que consiste a felicidade na Terra é algo de tal modo passageiro para quem não é guiado pela sabedoria que, por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da vida se esgota numa sucessão de amarguras e decepções. Notai, meus queridos filhos, que falo aqui dos felizes da terra, dos que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrena é destinada às provas e expiações, é lógico se admitir que em outros lugares existam moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, mesmo ainda aprisionado no corpo material, possui em toda a plenitude os prazeres ligados à vida humana. Foi por isso que Deus semeou em vossos sistemas planetários esses belos planetas superiores, para os quais vossos esforços e vossas tendências vos levarão um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Contudo, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Certamente que não. Dos progressos já realizados podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais já conquistados, novos e mais ricos melhoramentos surgirão. Esta é a grandiosa tarefa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos revelaram. Assim sendo, meus queridos filhos, que um santo estímulo vos anime e que cada um dentre vós se liberte energicamente do... Consagrai-vos à divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. Cumpre-vos o dever de fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. Mãos à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se elevem a esse grandioso objetivo de preparar, para as gerações futuras, um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. Perda das pessoas amadas. Mortes prematuras. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Paris, 1863. Quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com o futuro pela frente para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada.
parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal, a sábia previdência onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que desprezaríeis ao último plano. Acreditai em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a essas desordens vergonhosas que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai, e que se encontra assim poupado das misérias da vida, ou das seduções que poderiam arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que se foi teria brilhado, trilhado seu caminho e feito fortuna? Sempre essa visão estreita que não se consegue se elevar acima da matéria. Acaso sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperanças, segundo pensais? Quem vos garante que ele não poderia ter sido cheio de amarguras? Acaso considerais nulas as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que arrastais na terra? Pensais, então, que vale mais ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos ao invés de vos lamentar quando Deus quiser retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele permanecesse aí para sofrer convosco. Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm a fé e que veem na morte uma separação eterna. Porém, vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor livre de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que tendes deles os enche de felicidade. Assim como também vossas dores insensatas os perturbam, pois elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que entendeis a vida espiritual, fazei vibrar as pulsações de vosso coração em favor desses entes bem-amados, e, se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis em vós aquelas consolações poderosas que secam as lágrimas, aquela fé consoladora que vos mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Fenelon, Sens, 1861. Dizeis, muitas vezes, referindo-vos a um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois Espírita de Paris, 1863. Meus caros companheiros de estudo, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai muito, para serdes amados. Este pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. E mais ainda, praticando este ensinamento, vos elevareis de tal maneira acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de deixar o vosso corpo terreno. Tendo os estudos espíritas desenvolvidos em vós a compreensão do futuro, tendes agora uma certeza: a ascensão até Deus, como todas as promessas que respondem aos desejos da vossa alma,
Deveis vos elevar bem alto, para julgar sem as limitações da matéria e não condenar vosso próximo, sem antes terdes elevado vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser honrado, leal, consciencioso e fazer aos outros o que deseja para si mesmo. É procurar ao redor de si o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem vossos irmãos para levar-lhes alívio. É olhar a grande família humana como sendo a sua, porque esta família vos encontrareis numa outra época, em mundos mais avançados. Os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, que estão predestinados a se elevar ao infinito. É por isso que não podeis recusar a nenhum de vossos irmãos o que Deus generosamente vos deu, o amor. Tal qual, por vossa parte, felizes seríeis se vossos irmãos vos dessem tudo o que necessitais. Dai a todos os sofredores uma palavra de esperança e de apoio, para que sejais todo amor, todo justiça. Acreditai que estas sábias palavras, amai muito, para serdes amados, seguirão seu caminho. Elas são revolucionárias e obedecem a um traçado que é fixo, invariável. Mas vós, que me escutais, já ganhastes algo. Sois infinitamente melhores hoje do que há 100 anos. Mudastes de tal modo para melhor que aceitais de forma confiante uma grande quantidade de novas ideias sobre a liberdade e a fraternidade que antigamente teríeis rejeitado. Assim é que, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade outras ideias que ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Hoje, que o movimento espírita avançou a grandes passos, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ensinamentos dos espíritos são aceitas por boa parte do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo que existe de divino em vós. É que estáis preparados por uma semeadura produtiva, a do último século, que implantou à sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encandeia sob a orientação do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas na troca universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, melhor compreendendo e sentindo-se unidos como irmãos, fraternalmente, até os extremos de vosso planeta, se reunirão para se entender e se amar, para acabar com todas as injustiças e todas as causas de desentendimentos entre os povos. Este grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto no O Livro dos Espíritas, produzirá o extraordinário milagre dos próximos séculos vindouros, o da união de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste ensinamento bem entendido. Amai muito para serdes amados. O egoísmo. Emanuel, Paris, 1861. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral, e é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se nas ordens dos... O egoísmo é, então, o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um empregue todos os seus esforços em combatê-lo em si mesmo, já que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias aqui na terra. É a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Enquanto o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilato lava as mãos, dizendo: Que me importa? E disse aos judeus: Este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa-o ser conduzido ao suplício. Se o cristianismo ainda não cumpriu sua missão por completo, é por causa da luta que se trava entre a caridade e o egoísmo, que invadiu o coração humano como uma praga. E a vós, novos apóstolos da fé, esclarecidos pelos espíritos superiores, que cabe a tarefa e o dever de destruir este mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que impedem sua marcha.
Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois está no tempo de a humanidade envergar seu traje de luta. Mas, para isso, é preciso inicialmente expulsar o egoísmo dos vossos corações. Pascal, Sens, 1862. Se houvesse amor entre os homens, a caridade seria mais bem praticada. Mas, para isso, seria preciso que vos esforçasseis no sentido de libertar os vossos corações dessa couraça, a fim de ficardes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. A indiferença mata todos os bons sentimentos. O Cristo atendia a todos. Qualquer um que ele se dirigisse era sempre atendido. A mulher adúltera ou o criminoso eram igualmente socorridos. Ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando, então, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Ele fugiria envergonhado e se esconderia, pois se encontraria deslocado em toda parte. O mal, então, desapareceria. Ficai bem convencidos disto. Começai dando exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos. Esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. Deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, pois a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é o sentimento oposto da caridade. Sem a caridade não haverá paz alguma na sociedade. E digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre uma corrida favorável ao espertalhão, uma luta de interesses e que são pisoteadas as mais santas afeições e que nem sequer os laços sagrados da família são respeitados. A fé e a caridade. Um espírito protetor. Cracóvia, 1861. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos até mesmo junto às pessoas sem religião, mas essa caridade verdadeira, que apenas se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente pela fé poderá ser inspirada. Nada, além dela, nos dá condições para carregar com coragem e persistência a cruz desta vida. Meus filhos, é em vão que o homem, ansioso de prazeres, tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve se ocupar apenas de sua felicidade. Deus nos criou com a certeza de sermos felizes na eternidade, por isso a vida terrena deve servir exclusivamente para o aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e as exigências do mundo material, que devem ser supridas. Além do mais, os problemas comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências e das vossas necessidades são um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Portanto, apenas à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes toda a razão ao afirmar que a felicidade está destinada ao homem aqui na terra, se a procurais na prática do bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala de mártires que foram para o suplício com alegria. Hoje, na vossa sociedade, para ser de cristãos não é necessário nem o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar sempre, e se a fé for a vossa sustentação. Caridade para com os criminosos. Elizabeth de França, Havre, 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus, e deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão dados, desde que se arrependam, como também a vós mesmos pelas faltas que cometeis contra sua lei.
Imaginai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a compaixão, pois, muitas vezes, eles não conhecem a Deus como vós, e por essa razão, menos se exigirá deles. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para as faltas que cometeis com frequência. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não as considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não está apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe acrescentais. Não, não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade divina ensinada por Jesus baseia-se também na benevolência permanente e em tudo mais para com o vosso próximo. Podeis praticar essa sublime virtude com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, consolação e de encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, será a moderação e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, portanto, como os filhos do mesmo Pai. Não façais distinção entre vós, pois Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. A presença de criminosos encarnados entre vós é um meio de que Deus se utiliza para que as más ações deles vos mostrem lições e ensinamentos. Brevemente, quando os homens praticarem as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade destes ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores, de acordo com suas tendências. Deveis aos criminosos de quem falo o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito suave para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Observai Jesus, vosso modelo. Que diria ele se viste este infeliz ao seu lado? O lamentaria? O consideraria como um doente miserável e lhe estenderia a mão? Em verdade, não podeis fazer isso, mas ao menos podeis orar por ele e dar assistência ao seu espírito durante os poucos instantes que ainda deva passar em vossa terra. O arrependimento pode tocar seu coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo também, como o melhor dentre os homens. Sua alma desnorteada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, então, a sair do lamaçal e orai por ele. Lamennais, Paris, 1862. Um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso arriscar a nossa própria vida. Sabe-se que aquele homem é um malfeitor, e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Devemos, apesar disso, arriscar-nos para salvá-lo? Esta é uma questão muito importante e que naturalmente pode ocorrer. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se devemos arriscar a nossa vida, ainda que seja por um malfeitor. O devotamento é cego. Se socorremos a um inimigo, devemos, portanto, socorrer um inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Acreditais que é apenas a morte que se vai arrancar esse infeliz? É, talvez, toda a sua vida passada. Pensai que, nesses rápidos instantes em que se acabam os últimos minutos de vida, o homem perdido revê sua vida passada, ou melhor, ele se ergue diante dele. Quem sabe, a morte estará chegando muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. Coragem, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, socorrei-o, arrancai-o a sua condenação, e então talvez esse homem, que morreria vos insultando, se lançará em vossos braços. No entanto, não é preciso perguntar se ele o fará ou não salvando. Obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvai-o.
Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Instruções dos espíritos. A vingança, o ódio, o duelo. Pagar o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai, que estás nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vos apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior do que as dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 5 a 20, 43 a 47. Se amardes apenas os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aqueles que as amam? E se vos fazeis o bem apenas aos que vos fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vos emprestais apenas àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar, e então vossa recompensa será bem maior, e sereis os filhos do Altíssimo, pois ele é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai o é. Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima, pois essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, o sentido da palavra amar, utilizada neste ensinamento, pode não ser corretamente entendida. Jesus não quis dizer com estas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão ou por um amigo. A ternura dá a entender confiança e não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer mal. Não podemos ter para com ele as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. Entre as pessoas que desconfiam umas das outras não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existem entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar. Quando encontramos um inimigo, não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Este sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento maldoso carrega em si mesmo uma corrente fluídica que causa má influência. O pensamento benevolente nos envolve com uma agradável impressão. Daí a diferença de sensações que experimentamos ao nos aproximar de um amigo ou de um inimigo. Amar aos inimigos não pode significar, portanto, que para prestar auxílio. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, saber usufruir dela em benefício de todos e não somente para si, em não sacrificar por sua causa os interesses da vida futura, e se Deus a retirar, perdê-la sem reclamar. Se por infortúnios imprevistos vos tornardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vos me destes, vos me tirastes, que seja feita a vossa vontade. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede, antes de tudo, submissos. Tende fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode devolver-vos. Resisti com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisa vossas forças. Não vos esqueçais nunca de que, quando Deus vos prova por uma aflição, sempre coloca uma consolação ao lado de uma rude prova. Pensai também que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desapegar destes últimos.
Quanto menos valor se dá a uma coisa, menos sensível se fica à sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como uma criança que apenas vê o momento presente, aquele que não é apegado, e como um adulto que vê coisas mais importantes, pois compreende essas palavras proféticas do Salvador: meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena a ninguém desfazer-se do que possua para se reduzir a mendigo voluntário, porque então se tornaria uma carga para a sociedade. Agir desse modo seria compreender mal o desprendimento aos bens terrenos. É um egoísmo de outro modo. Seria fugir à responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece ser bom para administrá-la em benefício de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar-se bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando é dada por Deus, é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer, administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos, saber sacrificá-la quando for necessário, é agir de acordo com a vontade do Senhor. Que diga, pois, aquele que recebe o que o mundo chama de uma boa fortuna: meu Deus, vós me enviastes um novo encargo, dai-me a força para desempenhá-lo conforme vossa santa vontade. Eis, meus amigos, o que vos queria ensinar quanto ao desprendimento dos bens terrenos, possa resumir dizendo: contentai-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis aos ricos, pois a riqueza não é necessária para a felicidade. Sois ricos, não vos esqueçais de que vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como uma prestação de contas de um empréstimo. Não sejais depositários infiéis, fazendo com que eles sirvam apenas para a satisfação de vosso orgulho e sensualidade. Não vos acrediteis com o direito de dispor para vós unicamente o que recebestes, não como doação, mas somente como um empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contrai para com Deus. Transmissão da riqueza. São Luís, Paris, 1860. O princípio segundo o qual o homem não passa de um depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la a seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir, quando desencarna, os bens de que gozou durante sua vida, pois o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutar deles. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. Portanto, o homem é impotente na sua vontade, julgando que pode manter a sua fortuna em sua linha de descendência. Mas isto não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando achar conveniente. Capítulo 17. Sede perfeitos. Características da perfeição. O homem de bem. Os bons espíritas. Parábola do semeador. Instruções dos espíritos. O dever. A virtude. Os superiores e os inferiores. O homem no mundo. Cuidar do corpo e do espírito. Características da perfeição. Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48.
Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, este ensinamento moral, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Por isso, ela se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. É preciso entender por estas palavras a perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. De fato, se observarmos as consequências de todos os vícios e até mesmo dos pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos, o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são sua negação. Visto que o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amar aos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito, contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício de uma maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição se dá em razão da extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se, em todas as coisas, à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, se as aceita sem lamentações. O homem de bem que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem. Sem esperar retorno, retribui o mal com bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos, a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência e se recorda das palavras do Cristo.
que aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior. Não se exalta a si mesmo nem seus talentos à custa de outrem, ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Não se envaidece de sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, sem exagero, dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, que resultaria mais prejudicial para si mesmo, seria o de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se na ordem social alguns homens estão sob o seu mando, dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas, que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e o outro são a mesma coisa. O espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será a falta de clareza da doutrina? Não. A doutrina espírita não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. A clareza é sua própria essência, e é de onde vem a sua força, pois vai diretamente à inteligência. Ela não tem nada de misteriosa, e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. É preciso, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Há homens de uma reconhecida capacidade que não a compreendem, enquanto inteligência simples, até mesmo jovens mal saídos da adolescência, aprendem-na com uma admirável exatidão, nos seus mais delicados detalhes. Isso acontece porque a parte, por assim dizer, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada. Enquanto a parte essencial do espiritismo exige um certo grau de sensibilidade, que independe da idade ou do grau de instrução da criatura, ao qual podemos chamar de maturidade do. Essa maturidade lhe é própria porque, de certa forma, corresponde ao grau de desenvolvimento que o espiritismo encarnado já possui. Os laços da matéria, em alguns, estão ainda muito fortes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que o envolve impede-lhe a visão do infinito. Eis porque ele não rompe facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, não percebendo que possa haver qualquer coisa de melhor do que aquilo que possui. A crença nos espíritos é, para eles, um simples fato, que modifica muito pouco ou quase nada suas tendências instintivas. Numa palavra, vem apenas um raio de luz, insuficiente para orientá-los e lhes dar uma vontade determinada, capaz de vencer suas tendências. Eles prendem-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para ter acesso de imediato aos novos mistérios, sem perguntar a si mesmos se são dignos para penetrar nas vontades e mistérios do Criador.
são espíritas imperfeitos. Alguns deles estacionam num caminho ou se distanciam de seus irmãos em crença, pois recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então reservam suas simpatias para aqueles que compartilham das suas fraquezas e prevenções. Entretanto, a aceitação dos princípios da doutrina espírita é um primeiro passo que lhes permitirá um segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode, com razão, ser qualificado como verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, já dominado mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem nele vibrar os sentimentos que permanecem adormecidos nos outros. Em uma palavra, foi tocado no coração e a sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes enquanto o outro ouve apenas sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto um se satisfaz em um horizonte limitado, o outro, que compreende um pouco mais, esforça-se para se libertar dele e sempre o consegue, quando tem uma vontade firme. Parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse, então, muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia semear, e enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer. Como não tinha raízes, secou. Outra igualmente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra e que a recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si, e isso dura pouco tempo. E quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas, em seguida, as solicitudes deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Além do alimento material, é preciso alimentação espiritual, e é assim que o homem passa do estado de selvagem para o de civilizado. Porém, o progresso que cada homem realiza individualmente durante sua vida é muito pequeno, até mesmo imperceptível para um grande número deles. Como é que então a humanidade poderia ter progredido sem a pré-existência e a reexistência da alma? Supondo-se que as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade não progrediria, visto que seres primitivos encarnariam incessantemente e teriam de fazer tudo de novo e aprender tudo outra vez. Se isto ocorresse, não haveria razão para que o homem fosse hoje mais avançado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, retornando com o progresso que adquiriu e acrescentando a cada reencarnação alguma experiência a mais, a alma passa gradualmente do estado de selvagem à civilização material, e desta à civilização moral. Se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados, e se não obrigasse ao trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância num estado de instinto animal. É por isso que fez do trabalho uma necessidade e disse-lhe, buscai e achareis, trabalhai e produzireis.
Deste modo, sereis filho de vossas obras, tereis o mérito da sua realização e sereis recompensados segundo o que fizerdes. É por causa deste princípio que os espíritos não vêm isentar o homem ao trabalho de pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para serem utilizadas, porque o levaria a usar apenas o que fosse colocado em suas mãos, sem ao menos ter o trabalho de abaixar-se para pegar e nem mesmo o trabalho de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar rico, o mais inculto se tornaria sábio, ambos sem nenhum esforço e se atribuiriam o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm desobrigar o homem da lei do trabalho e, sim, mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e o caminho que o conduz até lá, ao lhe dizer, andai e chegareis. Encontrarei pedras no caminho, olhai-as e afastai-as. Não vos daremos a força necessária se quiserdes empregá-la. Do ponto de vista moral, estas palavras de Jesus significam: pede a luz que deve iluminar vosso caminho, e elas vos será dada. Pede a força para resistir ao mal, e a tereis. Pede assistências dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar, e como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pede bons conselhos, e nunca vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que sofrereis serão punição de vosso orgulho. É este o sentido destas palavras do Cristo. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desenterram e os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os consumirão, onde os ladrões não penetram nem roubam, pois, onde está vosso tesouro, também está o vosso coração. É por isso que vos digo, não vos inquieteis por encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem por terdes roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, e não guardam nada nos celeiros. Mas vosso Pai Celeste os alimenta. Vós não sois muito mais do que... E quem é aquele dentre vós que pode, com todos os seus cuidados, acrescentar à sua estatura a altura de um côvado? Por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam, e entretanto eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem cuidado de vestir desse modo uma erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas? Vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Por isso, não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua aflição. Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21, 25 a 34. As palavras do ensinamento de Jesus, interpretadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Dessa forma, o homem seria reduzido a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não teriam atividade. Se essa tivesse sido sua condição normal na Terra, jamais teria saído do estado primitivo e, se fizesse dessa condição sua lei atual, viveria sem ter nada a fazer. Esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse, em outras vezes, e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Estas palavras devem ser entendidas apenas como alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela depositam sua confiança, mas que, por seu lado, trabalham.
Se nem sempre vêm em ajuda com socorro material, inspira-lhes ideias com as quais encontram os meios de se livrar das dificuldades por si mesmos. Deus conhece nossas necessidades e as atende segundo o necessário. O homem, sempre insatisfeito em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário já não lhe basta, tem necessidade do supérfluo. A providência deixa-o entregue à própria sorte. Torna-se então infeliz por sua própria culpa e por ter ignorado a voz interior que o advertia em sua consciência. Deus o deixa sofrer as consequências disso, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e todos terão o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as plantar, produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Se as comer sozinho, ou se desperdiçar o excedente do que não conseguiu comer, elas não produzirão nada, e delas não tirará proveito para os outros. Se as guardar em seu celeiro, os vermes as comerão. Foi por isso que Jesus disse: Não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não vos apegueis demasiadamente aos bens materiais e nem lhes deis mais importância do que aos bens espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em benefício dos segundos. Não é com leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração do homem, o egoísmo imperará sempre. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata ou de outra moeda em vosso bolso. Não prepareis nenhum saco para caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastões, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos hospedar e permanecei na sua casa até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela, e se não for digna, vossa paz voltará para vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira de vossos pés ao sair dessa casa. Eu vos digo em verdade que, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus, capítulo 10, versículo 9 a 15. Estas palavras, que Jesus dirigiu a seus apóstolos quando os enviou pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, nada tinham de estranho naquela época. Elas estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido na tenda. Mas, então, os viajantes eram raros entre os povos modernos. O crescimento das viagens criou novos costumes. Encontram-se viajores dos tempos antigos apenas em regiões afastadas, onde o grande tráfego ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje, não diria mais a seus apóstolos: colocai-vos a caminho sem provisões. Além do seu sentido próprio, estas palavras têm conteúdo moral muito profundo. Jesus ensinava a seus discípulos a confiar na providência. Além disso, eles, nada tendo, não poderiam provocar a cobiça naqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas, e é por isso que lhes diz: informai-vos quem é digno de vos hospedar, isto é, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com o que pagar, é digno de ouvir vossas palavras, e é pela caridade que os reconhecereis. Quanto àqueles que não os quisessem receber e escutar, acaso recomendou que os amaldiçoassem, que se impusessem a eles, que usassem de violência e de força para os converter? Não, simplesmente recomendou irem a outros lugares, procurar pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa.
Não amaldiçoeis os que não pensam como vós. Acolhei os que vêm até vós e deixai em paz os que repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado com violência, mas hoje é pela brandura. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo, mediunidade gratuita. Dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, disse Jesus a seus discípulos. Por este ensinamento recomenda não cobrar por aquilo que nada se pagou. Portanto, o que tinham recebido gratuitamente era o dom de curar as doenças e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus para o alívio dos que sofrem, para ajudar a propagação da fé, e lhes disse para não fazerem dele um meio de comércio, nem de especulação, e nem um meio de vida. Preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: Guardai-vos dos escribas que se exibem passeando em longas túnicas, que adoram ser saudados em lugares públicos, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47. Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40. Mateus, capítulo 23, versículo 14. Jesus ensinou também: Não façais que vos paguem pelas vossas preces, como fazem os escribas que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, ou seja, apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Exigir pagamento por orar a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, desse modo, seria uma fórmula cuja duração seria proporcional à soma que se pagou. Portanto, de duas uma. Ou Deus mede ou não mede as suas graças pela quantidade de palavras. Se é preciso muitas, por que dizer poucas ou quase nenhuma? Por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, as demais são inúteis. Por que, então, cobrá-las? É falta de caridade, é prevaricação. Como sabemos, Deus não cobra pelos benefícios que concede, como pode alguém que nem mesmo é o distribuidor deles, que não pode garantir sua obtenção, pretender cobrar por um pedido que talvez nenhum resultado produza? Deus não condicionaria um ato de clemência, de bondade ou de justiça que solicitamos a sua misericórdia, em troca de dinheiro. Por outro lado, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, resultaria que a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica nos dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, encarregue criaturas imperfeitas de colocar preço à sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, se distribui para todos, tanto para pobres quanto para ricos, se consideramos imoral traficar com as graças de um soberano da terra, quanto mais não será fazer o mesmo com os soberanos do universo? As preces pagas têm ainda um outro inconveniente. É que aquele que as compra se julga, na maioria das vezes, dispensado de orar, pois considera-se quite desde que deu seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro para orar por ele, pagando? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, esse a um outro, e assim por diante? Isso não é reduzir a eficiência da prece ao valor de uma moeda corrente? Mercadores expulsos do templo.
Vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar de lá os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Também os instruiu ao dizer: Não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E, entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, procuravam meio de prendê-lo, pois temiam-no, uma vez que todos estavam tomados de admiração pela sua doutrina. Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18. Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Jesus expulsou os mercadores do templo. Deste modo, condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, pois, o direito de lhes estipular preço. Mediunidade gratuita. Os médiuns de agora, visto que também os apóstolos tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para venderem palavras que não lhe pertencem, visto que não são o produto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre seja dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviá-la de seu objetivo providencial. Todo aquele que conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam e a repulsa que sentem por tudo que é de interesse egoísta, sabe como pouca coisa é preciso para que se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro, que os chamasse, recompensando-os tanto por sessão. O simples bom senso repele esse pensamento. Não seria também uma profanação evocar em troca de dinheiro os seres que respeitamos ou que não são queridos? Sem dúvida, agindo assim, podem-se ter manifestações, mas quem poderá garantir a sinceridade delas? Espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a espécie de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, correm sempre a esses chamados e estão sempre prontos a responder a tudo que lhe é perguntado, sem se preocupar com a verdade,